Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos. Estou com vocês durante alguns dias ministrando aula de ciências e hoje o tema da aula que eu vou ministrar com você hoje é sobre puberdade. Você já ouviu falar em puberdade? Conhece alguma característica dessa fase da vida? Você às vezes já ouviu dizer adolescência, pré-adolescência, puberdade. É esse o tema da aula de hoje. A aula de hoje que você vai assistir, nós temos como objetivo de que você possa conhecer as transformações que ocorrem no corpo dos adolescentes durante essa puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. Reconhecer as mudanças biológicas e psicológicas que envolvem a puberdade e a adolescência. Você já deparou com alguns momentos que você olha para você mesmo e se pergunta: quem sou eu? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? São dúvidas que é comum os adolescentes terem, se questionarem. Quando o adolescente pergunta quem sou eu, quais são essas mudanças que estão acontecendo no meu corpo, significa que ele está observando o seu corpo. Ele está chegando na fase da vida chamada pré-adolescência. A vida em si, nós passamos na vida por 5 fases, que é a infância, que é a pré-adolescência, adolescência, adulto e idoso. O foco hoje vai ser sobre pré-adolescência, adolescência. É esse o foco da nossa aula. A puberdade, você já ouviu muito dizer, e a puberdade são as mudanças que vão acontecendo no corpo dos meninos e das meninas, que essas mudanças, muitas vezes, elas se tornam já nessa fase perceptível. O adolescente, ele começa a observar o seu corpo e percebe que algumas mudanças estão acontecendo. Quais são essas mudanças e por que essas mudanças acontecem? É uma dúvida que o adolescente ele quer saber o que está acontecendo no seu corpo e por que está acontecendo. Quando isso acontece, que o adolescente ele olha para o seu corpo e ele verifica que está acontecendo determinadas modificações, significa que chegou à adolescência. É a fase que nós falamos que é a fase da florescência. Por quê? Porque é a fase do desabrochar, é a fase do sentir todo com o seu corpo modificando. É uma transição da fase da infância para a fase adulta. Então essa transição significa que você está chegando na pré-adolescência, adolescência. Em volta mais ou menos de 10, 14 anos, o adolescente ele começa a perceber essas modificações no seu corpo. E isso, vai por algum tempo, que o desenvolvimento vai depender de cada organismo, de cada pessoa. Às vezes, o menino olha para o corpo e compara o seu corpo com o do colega. Percebe, mas meu corpo não está tendo as mesmas transformações que o meu colega já tem. Eu quero te dizer que não é necessário você comparar o desenvolvimento do seu corpo com o do colega. Por quê? Porque a adolescência ela chega para todos. Cada um no seu momento, porque cada organismo é um organismo. Em cada organismo, os hormônios vão começar a agir ou mais cedo ou um pouco mais tarde. Mas de uma coisa é certa, a adolescência, essas mudanças, essas transformações vão chegar para todos. Todas as pessoas que hoje são adultos passaram por essa fase da pré-adolescência e da adolescência. Portanto, é preciso você entender o que está acontecendo no seu corpo. É por isso que hoje o tema dessa aula é puberdade, para atingir você, adolescente, que está com essas dúvidas e quer algum esclarecimento.
Nessa fase da adolescência, que é marcada por essas transformações que vão acontecendo no corpo do menino e da menina, graças à ação hormonal. Geralmente, os meninos, o desenvolvimento do corpo deles é um pouco mais tardia em relação à das meninas. Se você for observar um menino aí de 13 anos e uma menina, você vai ver que na menina já é mais perceptível as mudanças e do menino elas acontecem mais posterior. É mais ou menos um intervalo aí de 2 anos, mais ou menos a diferença do desenvolvimento em relação dos meninos em relação das meninas. Mas isso nem é para todos, porque cada organismo é um organismo. As transformações que vão acontecendo no corpo, elas são visíveis. Nos meninos, por exemplo, ele começa a perceber mudanças como engrossar a voz. Ele percebe que aquela voz que antes já era infantil, hoje já está uma voz mais para adulto. Começa a surgir uma saliência aqui da tireoide, que a gente chama de gogó, pombo de Adão. Essa alteração está bem localizado próximo à faringe, é uma alteração da cartilagem na glândula tireoide que vai ser bem visível nos meninos. O crescimento dos pelos, começa a aparecer pelos no rosto, que esses pelos vai dar origem à barba, e vai aparecer também pelos nas genitálias e nas axilas. Axilas debaixo do braço, nas genitálias, que é nos órgãos sexuais. E também pode acontecer durante a noite, ou às vezes durante o dia também, alguma ereção involuntária do pênis. Isso é normal, é algo involuntário, significa que aquele adolescente ele já está tendo, o seu corpo já está preparando para uma fase mais adulta. E à noite também, enquanto o adolescente dorme, ele pode perceber saindo algum líquido pelo seu pênis, que é o que a gente chama de poluição noturna. É algo normal, não é motivo de apavorar. Seu corpo, ele está deixando de ser um corpo infantil para ser um corpo de um adulto já mais maduro, com órgãos mais desenvolvidos. É por isso que o adolescente ele percebe, o menino, algumas modificações nos seus órgãos genitais. Começa a aumentar o tamanho, o volume, e ele percebe essas mudanças. Nas meninas também, lógico que vão ocorrer mudanças e bem visíveis também. A menina ela começa a perceber que os seus quadris estão mais largos. Seus seios crescem. Ela percebe também que sua pele vai começar a aparecer mais espinhas, mais cravos devido à oleosidade pela ação hormonal. Percebe também pelos nas axilas, logo também nas genitálias, em volta da vagina, ela percebe alguns pelos e ela percebe que o organismo dela está passando por mudanças, está passando por modificação. Algo marcante também na vida das mulheres é a menstruação. A menstruação, ela ocorre em todas as mulheres, é sinal de vida, de saúde, porque toda mulher que não estiver grávida e que ela não estiver já também no ciclo de vida avançado, ela vai menstruar. Então a menstruação ela começa aí por volta de 12, 13 e se estende, né, aí para 40, 50, depende também de cada mulher. A primeira menstruação a gente chama de menarca, é o período que ocorre a primeira menstruação na menina. Não é motivo de pânico e nem de medo. É motivo de você saber que o seu corpo está passando por modificações internas e externas. As modificações externas você consegue ver, mas existem modificações também nos seus órgãos internos, se preparando para uma reprodução, se preparando também para uma vida adulta. Isso significa que a menina, ela está chegando, ela está em transição
que é a fase da adolescência, é o período de transição entre a infância e adulto, e significa que o seu corpo ele está passando por modificações para se tornar uma mulher. Quando a gente fala nessas transformações, o que é que vai ocorrer essas transformações? Será que essas transformações elas acontecem no acaso? Não. Significa que essas mudanças elas vêm por causa dos hormônios. Tanto os meninos e as meninas, nessa fase da adolescência, ele começa a produção, liberação dos hormônios sexuais. E é interessante você saber que os sexuais são os mesmos, eles são produzidos tanto para os meninos e tanto pelas meninas. Então, tanto o homem e a mulher produzem os mesmos tipos de hormônio, que é o testosterona, que é o hormônio predominante no menino, no homem, e o estrogênio, que é o hormônio predominante na mulher, na menina. Esses hormônios, eles são produzidos no homem, por exemplo, no menino, ele vai produzir grande quantidade de testosterona e menor quantidade de estrogênio. E a testosterona que vai liberar todas essas mudanças no seu corpo, como já foi falado, que o menino ele percebe essas mudanças no engrossar a voz, no aparecimento dos pelos, tudo é ação do testosterona. Ele começa a ver modificações nos seus órgãos genitais. Então, essas transformações é dada graças ao hormônio testosterona, que é produzido no testículo do homem. As meninas, elas têm maior quantidade de estrogênio. Estrogênio é o hormônio feminino que vai ser responsável por esse crescimento dos seios, o enlarguecer dos quadris, o aparecimento dos pelos nas genitálias e nas axilas, e também a menstruação é dada aos hormônios sexual, que a gente chama de estrogênio nas mulheres. Essa ação hormonal, ela não tem dia e nem hora para acontecer, ela vai acontecendo logo que o adolescente, que é a criança, deixa de ser criança e começa a ir na pré-adolescência. Esses hormônios começam a ser liberados e você começa a perceber essas modificações no seu corpo, que é normal. Esses hormônios, eles também são responsáveis, no caso do estrogênio, para que ocorra a menstruação. A menstruação, ela é um hormônio, ela é ocasionada pela ação dos hormônios estrogênio, é algo normal que tem um ciclo para acontecer. Ela acontece, a menstruação, no ciclo de 28 em 28 dias, 30 em 30 dias, vai variar de mulher para mulher, de organismo para organismo. Esse período de uma menstruação na outra a gente chama de ciclo menstrual. Essa menstruação, ela ocorre pela ação dos hormônios estrogênio, que é produzido no ovário da mulher, e nesse ovário também vai produzir uma célula reprodutora chamada óvulo. Esses hormônios femininos, eles vão agir nos órgãos internos também. O útero, por exemplo, ele começa a se preparar durante esse período para receber uma célula fecundada, para receber, para você entender melhor, ele prepara para receber uma gravidez. Não ocorrendo a gravidez, aquele útero ele começa a descamar. É como se lá no útero, que tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada, né, ele começa a se preparar, vasos sanguíneos são produzidos ali na membrana chamada endométrio, e esse útero se prepara o tempo todo, irrigando, esperando uma célula reprodutora. Uma vez não tendo essa fecundação, não tendo essa gravidez, esse útero vai se descamar. Esse endométrio começa a descamar, a romper esses vasos sanguíneos, que vai sair pelo canal vaginal na forma de menstruação. Então, menstruação é um sangue que sai pelo canal vaginal e que é dado a descamação do útero. Logicamente que quando
a mulher está menstruando, ela pode sentir um desconforto, que é a cólica menstrual. Ela nada que um analgésico não vai resolver e é algo normal também, porque o útero ele está contraindo para liberar, para romper esses vasos sanguíneos, para limpar o útero, para começar um novo ciclo. E por isso é que é a ação dos hormônios que agem no corpo das meninas. Os hormônios que nós falamos aqui, que eu já falei para vocês, que é o testosterona e o estrogênio, eles agem também alterando mudanças de comportamento. Você sabe que tem momentos que você acorda mal-humorado. O adolescente, às vezes, ele acorda, ele parece que ninguém está entendendo a sua situação. E ele fica achando, tem hora que ele acha o adolescente o mais bonito, ora há momentos que acha que ele é o mais feio. Há momentos que ele acorda com alto astral, muito humorado, e tem momentos que ele acorda já triste, insatisfeito. E tudo isso, essas mudanças de comportamento, é dado também pela ação hormonal. Essa mudança aí nesses comportamentos, eles podem demorar um período ou às vezes ele logo passa. Então, é simplesmente com o tempo que o seu organismo vai se adaptando, vai promovendo essas mudanças aí de infância para a fase adulta. Então, essa agressividade que às vezes ocorre pela mudança de comportamento, ela vai passar. Esse mau humor vai passar. E às vezes também, essa euforia também passa. Então, são momentos na vida pela ação dos hormônios testosterona e estrogênio. Vou comentar com vocês algumas atividades que eu deixei aí para você fazer, para verificar se você realmente prestou atenção na aula, se você realmente aprendeu o tema puberdade. Tem também muitos vídeos disponíveis no YouTube que vai te ajudar também a entender essas mudanças, essas transformações. Qualquer dúvida, fale com seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã mais velha, seu amigo, com a professora. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao seu corpo, não fique na dúvida. Pesquise, assista, converse, que você vai ter a resposta para as perguntas que você mesmo tem. Cite as características sexuais primárias e secundárias dos homens e das mulheres. As características primárias são as genitálias, masculino, feminino. As secundárias, o nome já está indicando, vem depois. São aquelas mudanças e aquelas transformações que vão ocorrer no corpo dos meninos e das meninas, como aparecimento de pelos, no caso das meninas, seios, no caso dos meninos, avós. São mudanças que vão ocorrer tanto no corpo dos meninos e das meninas. Quando nascemos, o sexo já está determinado, mas algumas características inerentes aos homens ou às mulheres aparecem ao longo da vida. O período no qual as características sexuais secundárias aparecem é denominado puberdade. Falamos isso aqui, né? Então, já vimos, né, que essa adolescência é marcada pela puberdade e que a puberdade ela vem para todos e ela acontece graças à ação hormonal. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido, tenha tirado algumas dúvidas e eu te agradeço pela sua participação, por estar assistindo. Muito obrigado e até a próxima.